Ok, olá, muito bom dia a todos. Dizer-vos que é um enorme gosto, em nome da APA, dar-vos as boas-vindas a esta sessão virtual, que é dedicada à discussão dos conceitos e das definições associadas à sustentabilidade, bem como à partilha de alguns bons exemplos relacionados com a economia circular. Em minha opinião, julgo que é um excelente pontapé de saída para esta nossa conferência, para todos os participantes, obviamente, mas em particular para aqueles que estejam menos familiarizados com esta temática, na medida em que os vai disponibilizar uma abordagem preparatória a estes conceitos-chave e que seguramente lhes serão úteis no resto da conferência. Dizer-vos que das apresentações que tive a oportunidade de espreitar e que vocês verão a seguir, parece muito importante que a abordagem tenha sido feita não num estilo exclusivamente ambiental, mas sim fazendo toda a interdependência societal e a porque as transformações são feitas num contexto social. Além de vos dar as boas-vindas a esta sessão, obviamente gostaria de agradecer aos oradores da sessão, ao professor Vítor Verdelho, à doutora Helena Miachi e também à doutora Lara Lopes pela sua disponibilidade em participar, pela sua disponibilidade em partilhar o seu conhecimento e o seu know-how. Muito obrigado em nome da APA, muito obrigado também em meu nome. Não posso também deixar de agradecer à Baxter, um parceiro já com alguma tradição na APA, pela sua colaboração e pelo seu apoio na organização desta sessão. Seguramente teríamos conseguido organizar a sessão, não teria sido substancialmente mais difícil sem este apoio, e criou-se um ponto de partilha de conhecimento que julgo que é bastante positivo. Terminava desejando a todos, obviamente, uma excelente sessão, uma excelente conferência. Passava a palavra à doutora Lara Lopes, que vai ter agora umas palavras iniciais também. Muito obrigado a todos. Moito obrigado. Bom día. En primeiro lugar, peço desculpa porque teño que facer esta introdución ao curso en portugués e a miña pronuncia aínda non é moito boa. Sou Lara López, directora de negocio de nutrición clínica e farma na Baxter para España e Portugal. Quero agradecer á Asociación Portuguesa de Administradores Hospitalares pela oportunidade de nos permitir participar neste webinar cuyo tema será os conceitos inherentes á sustentabilidade. Neste webinar plenario teremos como objetivos o primeiro é consolidar os coñecementos relativamente aos conceitos inherentes á sustentabilidade e comprender a evolución do conceito de sustentabilidade para desenvolvimento sustentável. Segundo, promover a concienciación para as alterações climáticas. Terceiro objetivo é promover a partilha de proxectos Baxter que ten por base a economía circular. Na Baxter, como fabricante de dispositivos médicos e produtos farmacéuticos, traballamos para fornecer aos profesionais de saúde e aos hospitais en toda Europa agentes anestésicos e inhalatorios para permitir tratamentos clínicos. Recoñecemos o impacto ambiental dos agentes anestésicos e, por tanto, acreditamos que o uso da tecnoloxía da captura do sistema de gases anestésicos que lanzamos recentemente oferece o camiño certo para reducir os impactos negativos ao medio ambiente. Por iso, pretendemos introducir esta tecnología nos hospitais para ayudar a reducir o impacto ambiental de nosos agentes anestésicos inhalatorios. Neste webinar
Temos a honra de contar con dos oradores científicos de alto nivel que nos permitirá atingir estes objetivos formativos. Primeiro, o profesor Vito Verdello. A súa palestra será cual é o significado de sustentabilidade, economía circular, pegada ecológica e life cycle assessment. Es decir, que profesor Vito Verdello es gestor de varias empresas tecnológicas, actualmente director general de EABA, que European Algae Biomass Association, con sede en Florencia, y también está ligado ao ensino na área de gestão de proyecto e plano de negocio da Católica Porto Business School. Os seus intereses, sendo diversificados e moitos, centranse na execución en tudo e en todo eso que iso implica en particular todo o desenvolvimento do negocios, en especial foco da sustentabilidade. A segunda palestrante é a doutora Elena Miazzi e é a gestora de saúde e a segurança ambiental e sustentabilidade na Baxter. Elena está na Baxter há máis de 20 anos envolvida en proxectos de sustentabilidade e responsabilidade social corporativa. Ela fará unha presentación sobre a abordaxe da economía circular na Baxter a diferentes niveis. Por fin, o profesor Vito Verdello e Dr. Bruno Moita dará lugar a un momento de debate e conclusións. Vamos a iniciar agora o webinar. Quero agradecer aos palestrantes pela súa preparación para este webinar e espero que o webinar seja de vosso agrado. Moito obrigada. Agora, doutor. Obrigado, Lara. Vou partilhar o meu ecrã, minha apresentação. Penso que está visível, certo? Sim, professor. Posso começar? Lara, muito obrigado pela apresentação. A APH, muito obrigado pelo convite para esta apresentação. É um prazer para mim falar sobre este tema da economia circular e da sustentabilidade e das diferentes nuances que envolvem este tema. O meu objetivo durante os próximos 40 minutos, mais ou menos, será o de combinar o conhecimento sobre dois temas aparentemente diferentes. Um é a sustentabilidade, que temos uma ideia muito genérica sobre a sustentabilidade, e o outro é o aquecimento global. O que é que isto tem a ver uma coisa com outra? Portanto, o meu desafio será, no fim, combinar os dois temas e dar informação sobre a ligação que existe. Ao longo desse processo, irei explicar o que é sustentabilidade, o que é o desenvolvimento sustentável, o que é o ciclo de vida, a avaliação do ciclo de vida, o que é a economia circular, o que é a pegada de carbono e o que é que isto tudo tem a ver com as alterações climáticas e como é que umas coisas se ligam às outras. Começando pelo princípio, vamos falar sobre a sustentabilidade como algo que é necessário para a nossa sobrevivência como espécie no planeta Terra. E tudo isto começou por volta, a ideia da sustentabilidade, 1713 foi a primeira referência que existe sobre o conceito da sustentabilidade. E este conceito teve muitas referências desde essa altura até aos anos 70, em que finalmente vimos a sustentabilidade mais do que apenas algo vago e ambíguo para algo que claramente foi definido através de um livro encomendado pelo Clube de Roma, um livro sobre os limites para o crescimento. E nesse livro a sustentabilidade foi desenvolvida, foi descrita como algo que nós realizamos para reduzir a redução dos recursos para termos um elevado nível de qualidade de vida. Este estudo foi encomendado pelo Banco Mundial
e o livro publicado, e isto deu origem depois a que se começasse a utilizar a palavra sustentável, sustentável, sustentável. Ganhou realmente relevância quando, no fim dos anos 80, em 87, as Nações Unidas promoveram um relatório sobre o que é o nosso futuro comum como habitantes deste planeta. E foi produzido um relatório que ficou conhecido como o relatório Brundtland, produzido e coordenado pela antiga primeira-ministra da Noruega, Gro Brundtland. E neste relatório sobre o nosso futuro comum, o tema da sustentabilidade começou a ganhar importância e a União Europeia começou a olhar para ele como um tema muito relevante e que mereceria ser adotado. Ao mesmo tempo, as Nações Unidas viram este tema como algo que interessa a todos os países do mundo, e no Summit do Rio, em 92, falou-se pela primeira vez, foi a primeira vez em que se falou sobre o que é isto da sustentabilidade e sobre os 3 pilares. Foi a primeira referência aos 3 pilares, saiu do Summit do Rio, e depois foi plasmado em relatório, numa declaração em 95. Eu estou a referir estas datas porque é relevante percebermos que isto é muito recente. É muito recente, num tempo cósmico, isto é um microsegundo. E, portanto, é muito recente e ainda não houve tempo para todo este conceito se instalar ao longo de todos os países do planeta. Mas isso tornou-se muito atrativo perceber que a sustentabilidade ganhou deixou de ser apenas uma palavra e ganhou 3 pilares. Os 3 pilares do pilar ambiental, social e económico. E como vou mostrar, ao longo dos últimos anos percebeu-se que todos estes 3 pilares que formam o conceito de sustentabilidade têm uma cola que os junta aos 3 pilares, e sem essa cola, esses 3 pilares não fazem sentido. E essa cola é a governação. Ou seja, os 3 pilares isolados não têm valor e não têm relevância, não têm a relevância que é necessária. Passando então à tradução deste conceito de sustentabilidade no conceito seguinte, e o conceito seguinte que veio foi o de mais importante do que a sustentabilidade é a forma como nós a colocamos em prática, como é que nós traduzimos isto para a realidade prática. E surgiu assim nas Nações Unidas a ideia de que se deve utilizar wording, as palavras de sustentabilidade ainda dá origem a um conceito de desenvolvimento sustentável. E para atingir esse desenvolvimento sustentável é necessário ir mais fundo. Os 3 pilares não são suficientes. Os 3 pilares da sustentabilidade. Então passamos a um conceito que é o do desenvolvimento sustentável, e em que as Nações Unidas, em 2015, e novamente vou falando das datas porque é relevante ver que isto tudo está a acontecer há muito pouco tempo, colocaram na Assembleia Geral, na agenda, colocaram como os chamados Sustainable Development Goals, colocaram 17 objetivos globais para o desenvolvimento sustentável. E, portanto, tornaram isto muito mais concreto. Já não são aqueles 3 pilares genéricos, mas são 17 objetivos concretos que terão como objetivo atingir uma consolidação destes objetivos até 2030. Reparam que um destes três objetivos diz mais interesse às pessoas que estão a assistir neste momento, que é o terceiro, Good Health and Well-being. Portanto, vamos ver isso um pouco em mais detalhe. Mas explicando o que é que cada um destes objetivos representa, associados a estes objetivos, as Nações Unidas colocaram targets, definiram em menor detalhe objetivos mais específicos. Então, destes 17, há 169 targets mais específicos, e depois associados a estes targets específicos há um conjunto de indicadores.
é super interessante explicar que tudo isto resultou de um consenso entre especialistas que as Nações Unidas recolheram a nível mundial, de todos os países, incluindo Portugal. Eu conheço várias pessoas que estiveram envolvidas no desenvolvimento dos objetivos, dos 17 objetivos e dos targets específicos. E depois estes targets específicos e os indicadores permitem a monitorização do que é que nós estamos a conseguir até 2030. Estes objetivos alguns deles são considerados cinzentos, porque não existe total acordo se são os melhores ou não, mas gradualmente começa a construir-se um consenso. Portanto, a ideia inicial foi partir de um ponto de partida, dos 17, depois dos 17, os 169, 170 mais específicos, e depois os indicadores. E o que é que isto é na prática? Na prática, e eu escolhi apenas o exemplo aqui do Good Health, do Target do Good Health and Wellbeing, para vos mostrar um pouco o que é que isto é na realidade. Portanto, existem uma série é fácil consultar isto na internet, eu tenho aqui o site, e tenho especificamente o que é que foram a primeira abordagem. Todos estes objetivos e todos estes targets e estes indicadores são revistos periodicamente, e, portanto, são afinados, digamos assim, e provavelmente em 2030 teremos uma plataforma fantástica para gerir o planeta. Pronto, tendo falado sobre os objetivos, os 17 objetivos, vamos agora ver como é que isto se traduz para o mundo dos negócios. Portanto, saindo do mundo dos policy makers, das pessoas que fazem as políticas, vamos ver o que é que o mundo empresarial, e que depois vai beber ao terceiro pilar da economia, o que é que isto representa. Em paralelo com isto, verificou-se que, como referi, a governação é fundamental. Portanto, para juntar estes três pilares, que são a forma mais fácil das pessoas em geral perceberem a sustentabilidade, porque é muito mais fácil comunicar a sustentabilidade e os elementos sustentáveis com os três pilares do que falar dos 17 objetivos do milénio. Isso é uma plataforma para a gestão. Para a comunicação, os três pilares são a forma mais relevante, e começou a consolidar-se nos últimos anos que a governação, a gestão, é fundamental para unir estes três pilares. E então a Deloitte, uma multinacional, uma das top 5 multinacionais da gestão, fez um inquérito aos CEOs das 500 maiores empresas e teve como resultado que os CEOs das maiores empresas já perceberam que a sustentabilidade é fundamental e que é necessário adotar, em termos de governação, este conceito da sustentabilidade, e a ferramenta para fazer isso é através do Corporate Social Responsibility, a responsabilidade corporativa. Começou a consolidar-se assim, então, que por um lado temos a governação, mas é preciso depois, na prática, para as empresas, terem uma ferramenta que lhes permita intervir e realmente conseguir uma mudança representativa. E essa mudança representativa vem através da economia circular, do conceito de economia circular. E como vamos ver, este conceito de economia circular depois vai ter importância para as alterações climáticas e a implementação do terceiro pilar ambiental. Portanto, ao nível económico, a economia circular é uma das ferramentas mais importantes. E aqui importa também, novamente, trazer os números, os anos, as datas, e este conceito da economia circular não é um conceito europeu, é um conceito que surgiu nos Estados Unidos, proposto pela Fundação Ellen MacArthur, que em 2013 lançou esta ideia da economia circular. No ano a seguir, imediatamente, a Comissão Europeia teve a noção de que isto, na Europa, seria fantástico.
e que a Europa iria aderir completamente a este conceito, porque é um conceito que faz todo o sentido, como eu irei explicar. A economia circular, como novo paradigma, que alteraria a economia linear para um novo paradigma, foi algo que a Comissão Europeia adotou imediatamente. E em 2016, em 2014, começou o processo. Esse processo, desde essa altura até agora, tem tido uma grande evolução e a implementação capilar em tudo que a Comissão Europeia faz. Portanto, todos os programas que a Comissão Europeia lança são programas em que está subjacente a importância da circularidade. E agora vamos ver então o que é isto da economia circular e como é que isto se compara com a economia linear. Portanto, a economia linear é uma economia em que nós partimos dos recursos, transformamos esses recursos, fazemos algo, consumimos e no fim há resíduos e temos que nos ver livres desses resíduos. A forma como temos feito isso até agora tem sido acumular resíduos, aterros sanitários, locais para acumular resíduos. Portanto, toda a nossa economia linear acaba sempre em resíduos. O novo paradigma da economia circular vem-nos trazer algo completamente diferente, que é acabar com os resíduos e transformar os resíduos em novamente produtos que podem ser reciclados e reutilizados para outros fins. A nova designação até é mais não resíduos, mas sim coprodutos. A designação na fileira alimentar, por exemplo, tem sido a de deixar de falar em resíduos, mas em coprodutos, para lhes dar uma maior personalidade e uma maior relevância. Portanto, esta economia circular traz-nos um novo paradigma e vai ser a forma de implementar o pilar económico da sustentabilidade. Uma das formas de implementar esse pilar económico da sustentabilidade. E isso implica, ao longo de toda a cadeia de valor, alterações significativas e envolvimento dos diferentes stakeholders. Continuando, este paradigma da economia circular depois necessita de métricas e de formas de medição, de gestão. E a forma como se encontrou para gerir e ver o que está a acontecer na economia linear e depois transpor isto para a economia circular foi através daquilo que se chama o Life Cycle Assessment, a análise do ciclo de vida. Portanto, se nós conseguirmos analisar o ciclo de vida de qualquer produto ou processo, desde o início em que estão as matérias-primas, até ao produto final que é consumido e todas as possibilidades que há pelo meio de transformação, analisamos o ciclo de vida do produto. Esta análise do ciclo de vida tem que considerar toda a envolvente, aquilo que no contexto de ciclo de vida chamam de boundaries, a envolvente, e tem que envolver todos os players. E existem depois muitas formas de fazer os ciclos de vida. Começaram a surgir muitas abordagens, começou a surgir software específico para analisar o ciclo de vida, e existem dezenas de software específico para medir os diferentes pontos do ciclo de vida de qualquer produto ou processo, adquirindo uma enorme complexidade. E então, o que é que aconteceu? Aconteceu que foi necessário standardizar isto. E perceber para os diferentes pontos o que é que era impactante relativamente à água, o que é que era relativamente à energia, o que é que era relativamente à pegada de carbono, o que é que era impactante relativamente às pessoas envolvidas. Portanto, começaram a ter-se várias abordagens. E então, em 2011, a Comissão Europeia lançou uma diretiva sobre a necessidade de avaliar os impactos ambientais. E reparem, novamente, tudo isto é muito recente. Entre 2001 e 2011, em 10 anos, criou-se todo este contexto, todo este body of knowledge, este conjunto de conhecimento,
mas as implicações que isto vai ter vão demorar muito mais tempo. Portanto, não podemos querer que as ideias surjam e elas tenham logo um efeito imediato. E o que aconteceu foi que depois de surgirem estas ideias, isto começou a ser adotado à escala internacional, não só europeia, mas internacional, e em 1997 a norma internacional ISO para definir como é que se fazem os ciclos de vida começou a servir de guia para todo este processo. E de 97 até 2011 consolidou-se a abordagem e a forma de transformar o conceito do ciclo de vida, transformar isto em algo concreto, com métricas, com números, que podem ser avaliados e reutilizados. Este processo, como eu referi, implica perceber quais são toda a envolvente e a partir do ciclo de vida nós podemos começar a tomar decisões concretas sobre em que pontos específicos do ciclo de vida é que nós podemos consumir menos, produzir mais e reduzir os resíduos e reduzi-los de uma forma de eles poderem ser reutilizados e ter uma nova vida. E, portanto, eventualmente fora, em áreas completamente diferentes daquela em que nós estamos centrados. Este LCA tem vários passos e vai beber, no contexto da economia circular, vai beber as ideias-chave ao conceito dos 3 R's, que certamente já ouviram falar. E este conceito dos 3 R's também é importante voltar-vos a referir, é algo também recente, 2004. Portanto, o conceito dos 3 R's surgiu numa iniciativa do G8, que lançou em 2004 a ideia de que estes 3 R's eram fundamentais para impactar as análises do ciclo de vida e toda esta visão que existe para a sustentabilidade ambiental. E que, obviamente, tem muitos impactos ao nível económico e social. Porquê? Porque quando estamos a tomar medidas no ciclo de vida, estamos a influenciar a totalidade do conjunto. Então, este conceito dos 3R, em 2004, surgiu. Reduzir, reutilizar e reciclar. Mas isto não é suficiente. E rapidamente se percebeu que estes 3 R's teriam que dar origem a 6 R's. E acrescentar a estes 3 R's, porque o ciclo de vida assim implicava, a análise do ciclo de vida assim implicava, por exemplo, o recusar apareceu como um quarto R. E depois, mais tarde, surgiu o reparar. Portanto, para poder reutilizar, em muitos casos, era necessário um R, que era o R de reparar. E depois, mais tarde, surgiu o R de rethink, portanto, de repensar. Portanto, ao longo de todo o processo de análise do ciclo de vida, é necessário repensar. Portanto, não fazer as coisas como estávamos habituados a fazer. E nos últimos anos, ainda se acrescentaram mais 2 R's. O recover e o regift. Portanto, como estão a ver, a análise do ciclo de vida estimulou lógicas que nunca antes tinham sido pensadas e que não têm um impacto imediato, porque é muito mais fácil comunicar só 3 R's, mas gradualmente a consciência de que há muito mais para lá dos 3 R's está a ganhar corpo e está-se a infiltrar na maneira de pensar das pessoas. Agora vamos ver como é que isto impacta os modelos de negócio e eu vou passar esta parte mais rapidamente. A base de tudo isto, do impacto nos modelos de negócio, é de que esta economia circular pode ter muitas formas de implementação ao nível das empresas. Pode ter, dependendo do ênfase que se coloca. O ênfase pode-se colocar na acumulação de informação, muita informação. Pode haver um ênfase que é colocado no design,
Portanto, há um ênfase colocado nos 6 R's, nos 6 R's, nos 8 R's. Pode haver um ênfase colocado na logística, pode haver um ênfase colocado nos produtos finais e no reprocessamento. Na vossa área, na área médica e hospitalar, o reprocessamento dos dispositivos médicos em particular é uma área de grande relevância. Portanto, estes conceitos estão a vir para o pensamento da economia circular. E agora será importante, depois, já vimos o impacto económico e dentro do impacto ambiental, ver como é que isto se faz a ligação para as alterações climáticas. O que as alterações climáticas têm a ver com isto. E vamos ver que, no fim, nada vale a pena se não conseguirmos chegar ao ponto das alterações climáticas. Se destruirmos o planeta todo, se as alterações climáticas foram tão profundas, tudo o resto, estamos preocupados com a economia circular, com a redução com os 3 R's, 6 R's, 8 R's, nada disso faz muito sentido. Mesmo a própria sustentabilidade, os pilares económico e social ficam debilitados se não conseguirmos resolver o problema das alterações climáticas. E as alterações climáticas são o terceiro maior problema do planeta. Portanto, é muito relevante que tenhamos uma noção de como é que isso se consegue fazer. Dentro das alterações climáticas, uma das mais importantes é o carbon footprint, ou seja, a pegada de carbono. E importa perceber de onde é que vem isto, qual é de onde é que vem a pegada de carbono. E há aqui alguns números que é interessante perceber. Nós, europeus, em média, somos responsáveis pela colocação de 7 toneladas de carbono por ano, por pessoa, por ano na atmosfera. Os Estados Unidos, 16. O mundo em geral, 4. E aquilo que seria razoável para manter os nossos objetivos de aquecimento global seria 2 toneladas por pessoa. Portanto, e vemos aqui quais são as indústrias, quais são os setores que mais contribuem para este fim. E as boas notícias são de que o mundo está a ter uma transformação brutal de descarbonização, nomeadamente ao nível dos transportes, pela redução da utilização de combustíveis fósseis nos transportes, que são grande emissor de carbono para a atmosfera. A utilização de veículos elétricos está a causar uma verdadeira transformação e dentro de alguns anos veremos um diferente mapa sobre o impacto no carbon footprint. Especificamente no setor da saúde. Eu tenho aqui este slide porque sei que é uma área que vos interessa. O setor da saúde, pela combinação dos pontos anteriores, portanto, se virmos estes pontos anteriores, a saúde é transversal a tudo isto. O setor da saúde vem buscar aqui contributos em tudo. E a avaliação que foi feita pela ARUP sobre isto é de que é relevante e vai ser provavelmente um dos mais rápidos contribuintes para a redução da pegada carbónica, porque é um setor que se consegue mexer rapidamente e consegue, com pessoas muito qualificadas, e consegue perceber quais são os fatores relevantes e vai estar na linha da frente da redução, do contributo para a redução das alterações climáticas. Um conceito que, dentro deste tema, que é um conceito europeu, aqui é uma ideia que nasceu na Europa, é o conceito do Product Environmental Footprint, que é o conceito da pegada ecológica dos produtos. E isto pode fazer pode promover uma mudança muito radical nos próximos 10, 20 anos. O que é isto do PEF, Product Environmental Footprint? É uma ideia que começou a ser pensada recentemente, 2020, dentro da Comissão Europeia. E o que é que tem subjacente esta pegada, o Environmental Footprint? Basicamente é que talvez seja possível trazer a cada produto um selo
que diz qual é a pegada ecológica e não apenas a pegada ambiental ou a pegada carbónica a cada produto. E isto poderia ajudar os consumidores a contribuir de forma mais eficaz e mais diretamente para as alterações climáticas. E a Comissão Europeia, reparem, eu referi 20, porque nós estamos em 22, quase em 23. Isto é muito pouco tempo para estas coisas passarem à prática. Mas é interessante saber o que é que está a ser desenvolvido e pensado. Portanto, a Comissão está a pensar neste PEF e neste momento ainda se está a discutir como é que isto vai ser comunicado, como é que isto vai ser, como é que vão ser as métricas, que tipo de métricas vão ser utilizadas, como é que isto vai ser comunicado. E só para terem uma ideia, criaram-se várias fileiras e estas fileiras estão a definir as métricas e a forma de implementação e, por exemplo, uma das fileiras é a fileira agroalimentar, especificamente a dos laticínios, e uma das empresas que está a desenvolver isto, no caso dos laticínios, que está a liderar este processo, é a Danone. Provavelmente, na área farmacêutica, também vamos ter empresas a fazer isto e espero que a Baxter possa ser uma das empresas que lidera este processo, porque já começou a trabalhar nesta área. Portanto, agora vamos ver como é que isto liga, como é que este footprint liga às alterações climáticas. Para isso, é preciso percebermos o que é que causa as alterações climáticas. E as alterações climáticas, e o senso que as pessoas têm, é de que é causado pelo CO2, pelo carbono, o dióxido de carbono. E é verdade. 80% do efeito dos gases de estufa é causado pelo... mas existem outros gases. O metano, o óxido nitroso e os gases fluorados também têm muita relevância. Isto, se formos ver depois em que setores é que isto está, como eu referi antes, a produção de eletricidade e os transportes representam mais de 50%. E, portanto, isto pode ter uma relevância muito, muito grande. O que é que isto significa na prática? E este é um gráfico muito interessante. Como é que o CO2 impacta em todo este processo? Basicamente, o que acontece é que o nosso planeta tem um escudo protetor. E este escudo protetor é a camada de ozono. E esta camada de ozono protege da radiação ultravioleta. Ao mesmo tempo que protege da radiação ultravioleta, esta radiação ultravioleta é o que produz a camada de ozono. Portanto, o oxigênio que temos no planeta está normalmente sob a forma de O2, que é o que é produzido através da fotossíntese. O2. E nas altas camadas da atmosfera, a cerca de 20 km de altura, entre 20 e 30, forma-se a camada do ozono, porque a esse nível a radiação ultravioleta atinge as moléculas de oxigênio e de O2 e transforma-as em O3, que é o ozono. E esta camada de ozono é o que protege o planeta depois do excesso de ultravioleta chegar à superfície do planeta. Depois, a um nível mais abaixo, na troposfera, até cerca de 10 km de altura, é onde atuam os outros gases de efeito de estufa. E existem aqui dois fenómenos que acontecem, como eu mostrei no gráfico anterior. Um é a camada de ozono, e o outro, que é o aquecimento global. A camada de ozono acontece nos 30 km de altura e o aquecimento global acontece nos 10 km de altura. Os gases de efeito de estufa, a acumulação excessiva de dióxido de carbono acontece até cerca de 10 km de altura. Agora vou explicar um pouco, são dois problemas diferentes, ozono e aquecimento global. O ozono leva a que entra demasiada radiação ultravioleta, o aquecimento global aumenta a temperatura no planeta. Agora vamos ver o que é que isto significa na prática. Aqui vemos
a diferente radiação que o planeta Terra recebe e os escudos que existem de proteção, e vemos que a partir dos 50 km de altura existem uma série de escudos que impedem chegar à superfície um número excessivo de radiação. Portanto, o que chega basicamente cá abaixo à superfície é a radiação infravermelha, ou seja, a temperatura, a radiação visível, a luz solar que nós temos. E agora vamos ver como é que isto é relevante em termos de como é que funciona o ozono e o aumento da temperatura. Portanto, o ozono, já vimos que se destruirmos a camada do ozono, a radiação ultravioleta entra e é nociva para a vida no planeta Terra. É o ozono que nos protege. Depois a temperatura. O que acontece quando há muito CO2, e este gráfico é espetacular e mostra isso muito bem, quando há muito CO2 dentro da nossa atmosfera, o que acontece é que a luz que chega os fotões, a radiação infravermelha que chega a uma molécula de CO2, de óxido de carbono, o que acontece é que o CO2 tem a capacidade de absorver esses fotões e depois de os reemitir. E, portanto, o que acontece é que durante algum tempo o CO2 absorve os fotões que recebe e depois reemite-os para novamente a superfície do planeta. Portanto, quanto mais CO2 existir no planeta Terra, o que vai acontecer é que com a radiação solar que chega à superfície, quanto mais moléculas de CO2 existirem, mais radiação infravermelha, fotões, as moléculas de CO2 reemitem para a atmosfera. Portanto, o CO2 funciona no planeta Terra como um retransmissor da radiação infravermelha que nós recebemos. Quanto mais acumularmos, quanto mais moléculas de CO2 tivermos, mais acumula dentro da atmosfera. Portanto, nós temos que manter o nível de CO2 abaixo da quantidade de radiação que nós queremos. Mas existem outros gases, e é importante olhar aqui para o efeito dos diferentes gases, e tem aqui um gráfico com os 10 principais gases. E eu gostava de falar um bocadinho sobre o metano. O metano, que é muito produzido pela indústria agroalimentar, por exemplo, e reparem que o número de anos em que o metano fica na atmosfera é 12 vezes superior ao do CO2. E aqui neste gráfico compara o CO2 com todos os outros gases de efeito de estufa. E, portanto, é muito relevante perceber que o metano tem um papel muito grande porque fica muito mais tempo na atmosfera. Estes gases de efeito de estufa, o que acontece é que quando eles chegam às altas camadas da atmosfera, eles ficam por lá e só são destruídos ao fim de muito tempo. Só depois de receberem muita radiação ultravioleta, a cada molécula, é que os raios ultravioleta conseguem degradar estas moléculas. E, em particular, os compostos fluorados, quando a radiação ultravioleta chega, destrói estas moléculas e os átomos de flúor destroem muitas moléculas de ozono. Portanto, são muito relevantes, quer no efeito de estufa, quer no ozono. E aqui vemos neste gráfico o papel dos diferentes gases de efeito de estufa ao longo dos anos e, infelizmente, vemos que o metano tem continuado a aumentar e as diferentes formas de CO2, dependendo da origem, têm continuado a aumentar. Nos últimos anos não temos conseguido reduzir a quantidade de gases que lançamos para a atmosfera. Voltando ao tema do ozono, o ozono nas altas camadas da atmosfera é realmente o escudo protetor principal e, novamente, volto aqui aos números, aos anos, e só em 1930 é que se conseguiu perceber como é que funcionava a camada protetora do ozono e aqui vemos que realmente esta produção de ozono é fundamental, mas se nós... o planeta Terra consegue produzir o ozono necessário para nos proteger. Mas se nós lançarmos para a atmosfera, ao mesmo tempo, moléculas, nomeadamente moléculas fluoradas, que são degradadas,
como está aqui neste gráfico, muito claro, um átomo de flúor destrói 100 mil moléculas de ozono. 100 mil. 100 mil. Portanto, embora esteja constantemente a ser formado ozono na superfície, entre 10 e 20 km de altitude, a radiação ultravioleta vai formando sempre ozono, nós temos uma capacidade de o destruir rapidamente. As boas notícias sobre isto, as boas notícias são este gráfico. E este gráfico mostra-nos que em 2009 existiu o protocolo de Montreal, que mais teve em 1989, desculpem, existiu o protocolo de Montreal que teve correções em 2016. Este protocolo de Montreal mostra claramente aqui em 1999, vocês veem o gráfico de redução do buraco de ozono. Ou seja, em 89, os vários, sob a égide das Nações Unidas, os vários países do planeta acordaram em reduzir os gases fluorados, os CFCs. E esta redução foi gradual, mas começou a ser eficaz. E desde esta altura em que os vários países acordaram nesta redução, conseguiu-se ver a redução do buraco do ozono. Este gráfico mostra que há esperança, mostra que no planeta Terra, se os vários países, sob a égide das Nações Unidas, decidirem alguma coisa para o planeta, conseguem resultados. E agora, para terminar, eu diria que tudo isto mostra-nos que temos que pensar globalmente e depois agir localmente. E quem nos trouxe este conceito foi Patrick Guedes. É um conceito fantástico, é o conceito de pensar global e agir local, que se transformou não apenas numa tendência, mas sim num mantra para o planeta, em que em todas as áreas de atividade temos que pensar o que é importante para o planeta, o que é importante para todos, mas depois fazer a nossa parte. Fazer a nossa parte que é cada um contribuir com uma pequena parte. Em síntese, para terminar mesmo, gostaria de vos mostrar que existe no planeta uma capacidade de regeneração intelectual. Portanto, nós, perante os problemas que temos no planeta, os problemas do aquecimento global, os vários problemas que existem, as Nações Unidas, a Comissão Europeia e depois os Estados Unidos e o Japão, na Ásia, no conjunto, nomeadamente sob a égide das Nações Unidas, conseguiu-se ter um conjunto de ferramentas e a cola que junta os três pilares e que depois tem uma série de ferramentas específicas, quer através das normas ISO, através de diretivas, foi possível globalmente ir melhorando e a esperança para o futuro é de que realmente, se seguirmos este mantra do Think Global, Act Locally, vamos conseguir melhorar o nosso planeta. E terminaria. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, professor, pela sua apresentação. Eu julgo que foi bastante exaustiva, bastante detalhada. Passaria então a palavra à doutora Helena Miacci e no final faríamos então uma ronda de perguntas e respostas. Julgo que será mais indicado. Dr. Helena? Okay, thank you so much. I try to share my screen. Oh my God. Okay. Okay, do you see my screen? Yes, Dr. Helena, yes. Thank you so much for the confirmation. Okay,
slideshow. Okay, do you see on, sorry, just another check. Do you see only one slide? Elena, you need to put in slideshow. I already put it in slideshow. Not yet. You must go to the right. Here, Inferior corner, right inferior corner. Yes. here. No, a little bit more to the right. In the bottom. Yeah, but see? I don't see anything. Um, because You have your in the bottom right. You have several options, and no, you can choose. I don't have it. You have 65%, and then you have the small icon where you can do the screen mode, full screen. Yeah, but I put in the full screen, and you don't see it? Okay, go ahead. I Yeah. think that they are telling you in Tell chat room that you can move forward. Yeah. Yeah. Okay, but do you see something? Yes, you see. Okay, I'm sorry for this, but and we tested also yesterday and it worked, but it's a sort of malfirulo when we are live. Okay, so first, thank you so much for this opportunity. It's really a pleasure for me to present, to have the possibility to present this to this audience today. And thank you also to Professor Del Delio for the extraordinary presentation that he performed about sustainability in general. My presentation, as Lara said, will be more focused about circular economy strategy that we implemented in our company, and I will speak with you about some particular projects that we implemented. In terms of Baxter commitment in sustainability, our company started its commitment a lot of time ago. We developed in 1977 a first environmental strategy. And of course, sustainability for us is focuses not only about the environmental, social, and governance issue that are important, but also about the social, governance, economic issue that are important for our stakeholders, in particular our patients, customers, employees. Elena, sorry to interrupt, but you are not moving slides. Your slides are not moving. I'm sorry. You are still in the first slide. Yeah, I will try to stop and to do again. Good. Okay. Do you see something? Yes, we see. Yeah. We see the first slide. You can try to put it in slideshow mode. Yeah. Try That's again. it. Yeah, Right. that's it. Exactly.
Exactly. Click there. Push again, Elena, because this is the place where it should be. Yes, yes. Yeah, but I don't know why it doesn't work, to be honest with you. Don't worry. Sometimes this Yeah. happens, but if you try again, it's a matter of, yes, exactly there. No, it's No. not. It seems not to be working. Yeah. So you need to pass the slides manually. You go Yeah. one by one. Yeah, you need to go to the next one. Exactly. Yeah. This is the only way. Okay. Okay. So it's clear that our sustainability strategy is also integrated in our business model. In 2020, Baxter started also to publish our first sustainability report. And each year the company is publishing this document with the main achievement and performance. In 2020, the company published our 2030 corporate responsibility commitment and goals. Our goals are split in 3 different areas, and the first one is related to our planet protection, the second one to our patients, and the third to our employee and communities. The main goals are so to achieve the carbon neutrality for our direct operation by 2040, reduce the greenhouse gas emission, implement strategic water and waste plans, and also integrate sustainability procurement strategy. The second for our patients is to bring home dialysis to undeserved patients and improve our product process efficiency. In terms of communities, it's very important the activity of our Baxter Foundation to support the undeserved communities, and also we have very important workplace safety performance for our employee. And finally, we have also a goal in order to increase the diverse representation in our leadership. All our goals are also supporting the UN Sustainable Goals, in particular goal number 3, number 6, and number 12. And in particular, it is also important to say that number 12, responsible production, is very linked to the circular economy. In terms of our goals, for instance, the goals related to the carbon neutrality by 2040, it is very important to note that circular economy is absolutely crucial to achieve this goal in particular.
Speaking more in details about what we have done at company level, I will speak about 2 case studies that have been implemented in our EMEA manufacturing. One is focused about a circular economy management system approach. Then I will speak also about some particular plastic scraps reusing projects. And after that, I will speak more in details about our approach for product design and our business model for electronical equipment. And finally, also about the Kontafluren, the sustainable anesthesia project. In terms of HS and sustainability management system, we implemented this pilot project in Sesto manufacturing site. In particular, in this case, we decided to evaluate all the process of Sesto plant according a circular economy standard, the BS 8001 standard, that permit to measure the circular economy maturity of a company according some requirements. And the output of this evaluation was very good because we received an engaged grade with a total rate of 67%. The assessment was also assured by Bureau Veritas. The main output here is that the HS management system in place in this site, but also in the Baxter EMEA sites, are very important. All the sites or the most of our sites in EMEA, like Sesto, are ISO 14001 certified. And so we can consider that this was a very good starting point. But of course, if we want to transit to a circular economy manufacturing business, we need to have in place a circular economy centered management system. This is absolutely crucial for us, because otherwise the risk is to be good to develop some specific projects, but they can remain only good projects, no? So in terms of specific project, I have a couple of projects that have been developed in our sites. The first one is in San Vittore, Switzerland. Here we produce the plastic film for our plastic bag, for PD renal products or other Baxter products. And in this case, exactly in the site, they have a department that is called EREMA department, where the plastic scraps are treated. They obtain new plastic granules that are sold to external company, and they are used to produce other objects. Similar project was implemented also in other plants, like in Valtellina in Italy, where the most of the plastic scraps
are sent to an external consultant, in this case, and as well they produce granules that are used to produce new objects like plastic pallet in this case. The pallets are used in the plant, no? In a full circular economy circle. This project has also some financial benefit if we consider the increase of the cost of the wood pallets after that we are assisting now with the Ukrainian war. It is speaking about the product development. It is important to integrate the sustainability concept in all the product cycle of the products. In particular, starting from sustainable design. If we want to produce sustainable products, we need to consider at business case, business study level, at the beginning, in the design, the concept, no, that are more important in order no, to produce product that could be recyclable or however with good environmental performance. Material use is another very important topic. We need to choose materials that are, for instance, without hazardous substances. The product use is important in the sense that we need to evaluate the performance in terms of energy reduction or waste reduction of the products, and also the product end of life is important as well, because the product must be reused, repaired, conditioned, recycled, and so on. So this approach is absolutely fundamental. The third example that I have for you is about our electrical and electronic equipment. Apply the circular economy principle to our electrical equipment or medical device can maximize the resource use efficiency. And this is particularly important also if we consider the scarcity of the raw material or the substances, chemicals, materials that are used for the electronic devices. The product design, again, should be easy upgradable and recyclable. And another very important point is the business model, because it's very important with circular economy. It's very important to have a change in the business model from product to service, and this is applicable with electronic equipment, because of course offering leased equipment could be a benefit for customers, but are also good for the company, because we are able to take back the equipment, to send them to recovery center, to recondition the equipment, or to use the spare parts. Is also important in terms of technical service intervention, to provide technical service intervention that for the high value electrical and medical products that will cover the optimizing, using,
minimizing the downtime in hospitals, service in upgrade, refurbishment, and part recovery as well. We started to use this approach for the most of our electronic equipment. Just to give you an example, in 2021, for our home choice PD cyclers, with the reconditioning of equipment, we saved more than 100 tons of waste. This is a case study that you can find in our sustainable report. In terms, the last of the list, but not the least, of our case study is the Contrafluran. This is an innovative anesthesia gas capture technology. Baxter developed this in partnership with Zeosis Medical, that is a German company. And this technology used in the operating rooms captures the 99% of the anesthetic gas exhaled by the patients, preventing the release in the atmosphere and reducing the hospital greenhouse gas emission. How it works? Baxter provides the Contrafluran canister to the hospital with anesthetic gas. Contrafluran is placed in the anesthetic machine. The product is a canister with a high porous material inside. And during the surgery operation, the anesthetic gas are captured in the canister. When then the canister is full, there is a sensor that advises for the change of the canister. Baxter take back the canisters full and sent to Zeosis Medical site, where when they receive the approval, they will be able to separate the different components of the gas and reuse them as active principle for the new gas. It is a full circular economy approach. I'd had also a video, but I don't know if I will be able to show to you. Okay, as you have seen, is a very innovative and challenging circular economy project, like the most of them are. In terms of this project, of course, is aligned with the sustainable anesthesia, where the
sustainable with sustainability, we really have a balance between environmental, social, and economic factors. In order to understand how, in terms of carbon emission, the effect of this product in the operating room, Buster have asked an assessment, an independent assessment to ERM, and a life cycle assessment of this system was performed compared to the normal practice that is performed in the operating rooms, venting the anesthetic gas in the atmosphere. The results that we have obtained are very good, because if we consider a 34% ratio of deslafluran, sevofluran, we obtain 933.7 kilogram of CO2 equivalent of 7, with a reduction of 93%. And of course, this is a very good results in terms of carbon emission reduction with this system. The different performance are also due to the different percentage of desflurane, sevoflurane ratio, because if we have a 10%, for instance, we have a reduction of 89%. So I have finished my presentation. You will be able to find all the cases that I have presented in our report available on the website if you are interested to go much deeply. Here I have put also the information contact locally available. Thank you, Elena. I'm sorry for the presentation mode. Okay, thank you so much for your presentation, Elena. I think we have time now for a few questions and answers. We do have one question from the audience, or two questions from the audience. One just came back right now. The first one is, I think, directed to Professor Vitor. Yes, I think I can reply to yeah, that. you can read it also. Yeah, it's the agriculture has less impact than transport. If we do not deal with the increase on meat consumption, we won't reach the targets established. I think it's more like a commentary than a question. So I don't know if the you answer want for to the comment. question is very easy. Yes, but yes, it is really the agriculture and the consumption of food, especially meat, is a large contribution for. Talvez eu responda em português, não é? É melhor. Sim, pode responder, não é? Portanto, é claro que a agricultura é um importante contributo. O metano é muito relevante. Nós devíamos realmente ter uma alimentação mais vegetariana, mas por outro lado, se eliminássemos completamente a produção de carne, isso ia desequilibrar completamente os ecossistemas atuais. Portanto, os animais que temos em produção pecuária também são importantes, porque a sustentabilidade não é apenas ambiental,
também é económica e social. E se não tivermos a fileira da produção agropecuária, isto tem um impacto enorme. Portanto, o que temos que fazer é melhorar as nossas práticas, reduzir realmente a produção de carne, comer menos carne, ser mais vegetarianos, mas temos que continuar a ser omnívoros. Mas há alternativas. Portanto, a carne celular, por exemplo, é uma alternativa com muito menor emissão de metano. Não sei se temos mais alguma pergunta. Temos aqui sim mais uma questão. Eu depois também tenho aqui uma outra questão que gostaria de vos dirigir. This one I think it's I can direct it to Helena, and is related to measurement, or what would be the main KPIs to consider in a circular economy for a product or service in healthcare. I think you can add something probably with the Baxter experience, which KPIs you are using to measure the impact of your strategy change in environmental terms. Yeah. It depends, of course, by the department, by the products. But in terms of manufacturing sites, it's very important the waste that we produce and the waste that are used, for instance, is a very important KPI. We have also to go very much in details about the different kind of plastic that we use, and for the different polymers, is important to understand about them, what we can recycle, and again, so there are some technical KPI that could be used at manufacturing level. Another important thing is also the partnership with the other companies, and in particular the symbiosis agreement we have with the other company, and it's very, very important that we have a big number of people that collaborate with us to this important project, because as Professor Delio said, it's not just something that we can have to develop locally, but is something that we need to go globally, together. So the partnership, the symbiosis, is absolutely crucial. And so I think that is very, very important, to measure also this element. Yes. Sorry. Please continue. Yeah. And another thing that, in my opinion, is very important is to increase the awareness of the people, because of course we need to involve all the function of at manufacturing level, local level, but also in all the company, because if we really want to transit, we need to have all the people on board with it, And so another very important indicators is also the number of the people, in this case, the training performed, and so on. So I think that this is crucial, but there are so many of them. I think this leads us to the next question that was just posted, and is related. What's the feedback you are getting from the hospitals about this new implementation? So the engagement with the clients, consumers, all the stakeholders is a key element on this new approach, for sure. And what are your feedback? The feedback you're getting? Yeah. It's clear that we are starting a process,
but there is always more interest by the hospital in general. In our tenders, we receive so many questions about these aspects. In some cases, we receive also some first request of collaboration, direct collaboration, from the hospital regarding, for instance, the management of the waste, if we can do something together, like a partnership I was told before. I think that specifically, I don't know if the question was also about Contrefluran, and maybe Lara could help me to answer to this question, because according to my knowledge, where it was implemented, we received very positive feedback, by our customers. So you're right, Elena. We are starting with this, promoting this technology. So for the moment, it's introduced in only a couple of hospitals. Still, we need endorsement of the health administration and of the hospital directors to be sensitive to this project. We have work to do, but the feedback from the hospitals where we introduce are the ones that are, for the moment, more sensible to these sustainability points and actions. And so, but we are starting, and the feedback is good from the accounts where we introduce the product. Yeah, because at the end there is a general sensitivity on the footprint from the inhale anesthetics, right? So it's an opportunity to retain the products and reduce the impact, which are very important for the clinical practice, and at the same time reduce the impact in the environment. But it's still work to do. I mean, we're just launching this product and this new technology. So. Okay, thank you, Lara. I think the next question is both applicable to you. I've prepared a few ones. One of them is already answered by a question by the public. The other one is related to the. I think either Professor Vitor or Elena or Lara can answer it. If it is important to have some sort of financial or administrative supporting instruments to start up this changing strategy, or changing to drive the change in strategy at corporate level, or do the gains we get from the implementation of a circular economy are enough to make the business sustainable by itself, financially sustainable by itself. It's a question I have in particular. I don't know if I was clear enough, or if you want me to rephrase it, but I'm not sure if I understood, but the answer is yes. It is important to have more financing support to small and medium companies, for startups to develop the new ideas. The technical details eventually are implemented by the large companies, but the sparking ideas most of the times come from the small companies that can innovate faster and can bring the idea, but then they are not capable of implementing in an impactful way. Yes, it is important to have funding for startups to bring in new ideas. At least to start driving the change, it is important to have some support at global level or national level to have a strategy to do that. In Europe, basically, the Commission has a lot of
funding for startups, many programs in all areas. Sure. From aquaculture to ocean to biotechnology to material development. There are many startups and many developments. Yeah. But that's the way, yes. And I don't know, what are the main challenges that we will face to globally implement this circular economy in a giant NHS service that is linked with multiple companies, industries, providers, consumers. So it's really challenging. I imagine. We can obviously act locally, act step by step, but still there's a need for a global strategy for this big sector. Elena, I don't know, could you like to I have an opinion, but please go ahead. I think that, of course, the main problem at the moment is that circular economy means to change the culture of the people, because it's a complete different change of mind. And so, of course, about this, we need to invest. The other point, however, in terms of barriers that I see, is that I agree the European Commission is doing a lot, but of course, many of those legislation could be adopted at country level, and sometimes the time is not very quick, And in terms of regulation, we have still many constraints. And for instance, one of them is the constraint of the end of waste definition. So if we wanted to implement the circular economy project, and so my waste are your raw material, there are a lot of constraints to the fact that my waste are waste, and so it is a barrier, because sometimes it stops, also virtuous project. And so, in my opinion, a better regulation about this that we are expecting could create more simple, could be simplify this project. Well, in addition to what Elena said, I would mention that, in my opinion, one of the main difficulties and barriers is to meet expectations. So very often people want much more, but sometimes it's not possible to do it so fast, and it's not possible to do it violating the laws of thermodynamics. So there are things that are impossible. If we go against some basic laws of physics, it's impossible to do it. So there are many things that are really, really impossible. And especially from one moment to the other. So in 1 year or 2 years, it's not possible to do it, because the world is slow. It's slow in doing things. And we must manage according with that framework. For example, recently I've been faced with the idea that we can do a wall of algae. In my case, it's my sector, that do the photosynthesis and then to clean the air in the cities. So we make a wall where you grow algae, and then you can clean the cities. Of course, this is completely, it's a nice thing from the art point of view. It's nice to put these places, but the impact of this is only visual, because in reality,
natural processes cannot do it in a very, very impactful way. So it's very small. But this is not thinking globally and acting small. When we act, we cannot act with things that are meaningless, are nothing. For example, people want to recover biomass from wastewater systems, wastewater. There is a lot in wastewater, and then you can do processing all that. But the problem is that there is a high contamination there of heavy metals and antibiotics and other things, and it is not possible to use that for feeds or food applications because there's a lot, but you cannot remove the heavy metals like that. It's really the cost of doing that, the energy would be immense. So some things are not possible. The idea would be nice, but not feasible. Okay, thank you. I don't know if any of you want to add anything else. We don't have any further questions from our audience. I don't really have any questions also. If not, I would like... I have one question. Sorry. Yeah, for you. Please. For me, okay. In our both presentations, what was the part of the presentation that surprised you more? What was the part of the presentation that surprised me more? On the Baxter point of view, I think the will to drive the change. It's clear that the message is there. You want to do it in a different way, and that makes the change. What makes the change happen is the will to do it. In your presentation, I was really surprised that the health sector represented nearly 5% of the impact on climate changes, and I would think that it was less than that. So I was surprised, but I must confess that I am not that prepared or well prepared in this area. Is not my area of work. So, but I was really surprised that 5% is a great share worldwide. So we do need to tackle this issue in the health sector. So I think it was one of the most shockingly. That is interesting because in the LCA, where you measure this, it depends on the boundaries. Okay. The boundaries mean when you start to count. Okay. You start to count involving all the people that work in the sector. You start to count only from when you enter in the hospitals, or you start to count when the products are still manufactured. So the LCAs have this problem. Okay. Yeah, and consumers, patients do consume medications at home. So there's things are interconnected. So it's not that easy, I suppose, to define the boundary. So 5% is an estimate, of course, but okay. So thank you very much for your time, for having the time to share with us your knowledge, your expertise. Obrigado a todos que nos estiveram a assistir também, e desejar-vos o resto de uma boa conferência. Obrigado. Muito obrigado a todos. Sim. My pleasure. Bye. Muito obrigada. Bye. Obrigado. Bye.